Dorival fica bolado e toma atitude firme no São Paulo após derrota para o Fluminense. Bora falar também sobre o Atlético Paranaense querendo contratar jogador de São Paulo. Bora bater o papo sobre isso, para falar mais sobre o jogo aí de ontem, sobre a arbitragem, meu kit de São Paulo com um monte de desfalques aí de novo pro próximo jogo. E se muito mais você vai acompanhar aqui, você que tá chegando agora, se inscreve no canal, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, se inscreva, você clica, ativa o sininho, deixa o like, a pancada no like. Belezinha, meu querido? Tranquilão? Então vamos para as notícias do São Paulo, rapaziada. E bora começar aí falando, né, sobre a entrevista coletiva do Dorival ontem, que ele ficou bolado aí ontem e não tinha por que ser diferente, né, cara? A arbitragem simplesmente horrorosa no jogo de ontem aí. E só um detalhe que eu acabei esquecendo de comentar no pós-jogo aí ontem, né? A gente falou muito da questão que o Gabriel Neves foi expulso, tá? Acho que a questão não é nem essa, a questão foi que o Cano teve um lance idêntico em cima do Beraldo e ele não foi expulso, né? O próprio Beraldo que tomou cartão, vamos falar mais sobre isso daqui a pouco, tá? Sobre os pendurados. O Beraldo que tomou cartão, ele estava pendurado, tomou cartão por uma trombada que teve no jogo de ontem. Uma trombada, teve uma trombada pelo Fluminense, o cara foi lá e deu um amarelo pro Beraldo, que tira ele do próximo jogo. Ele que é titular do São Paulo, né? Simplesmente ridícula a arbitragem do jogo aí ontem, tá? Tá aqui, ó. Dorival Júnior elogia estreantes e critica a arbitragem em derrota do São Paulo. O técnico Dorival Júnior se mostrou incomodado com a arbitragem na derrota do São Paulo para o Fluminense nesta quarta-feira no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Logo aos 28 minutos de jogo, o tricolor paulista ficou com um jogador a menos devido à expulsão de Gabriel Neves. Os São Paulinos reclamam que no lance anterior à expulsão deveria ter sido marcada uma falta de Cano em Beraldo, que foi um lance igualzinho, né, cara? Se expulsou o Gabriel Neves, era para expulsar também o Cano, porque o lance foi igual. Ou então não dava vermelho para nenhum. Como não deu pro Cano, não tinha que dar pro Gabriel também não. Foi o mesmo lance, né? Mas com critérios aí diferentes. Essa é a questão aí da arbitragem no Brasil, né? O Dorival falou o seguinte na coletiva, abre aspas: foram vários lances com decisões distintas de um lado para o outro. E isso interfere no resultado da partida, o que não tira o resultado do Fluminense. Isso é uma tônica que acontece no Campeonato Brasileiro. E mais uma vez aconteceu. Uma interferência direta de quem só deveria conduzir o jogo, tá? Então, Dorival falando que teve interferência direta, né, da arbitragem no jogo aí de ontem. E eu concordo, cara, foi o que eu falei, né? O jogo foi condicionado com essa expulsão. Aí o Fluminense também fez um jogo bem mais ou menos aí, obviamente controlou o jogo, porque com 20 e poucos minutos o São Paulo tava com um jogador a menos aí. E, cara, o resultado do jogo condicionou com a expulsão, não tem como, né? Não tem como não falar, até porque a expulsão que o torcedor de São Paulo tá reclamando do Cano aí, né? Foi o jogador que fez o gol, então não era pra ele estar em campo, era pra ele ter sido expulso também. O Gabriel foi expulso, era pro Cano ter ido também, né? Ou então nenhum dos dois ter ido, porque o lance aí foi igual, né? Ainda é sobre a coletiva do Dorival, tá aqui, abre aspas. Um jogo de duas equipes que gostam da bola. Um jogo que poderia ser mais plástico e com uma atitude como essa. Já errou no primeiro cartão amarelo para o Beraldo, que foi um absurdo. A partir daí, ele se perde completamente nas decisões com jogadas iguais, para um lado anotando e dando cartão, e do outro não, passando impune. Infelizmente, acaba acontecendo uma coisa inusitada que interfere diretamente no resultado da partida. Fecha aspas aí para o Dorival. Cara, esse cartão do Beraldo aqui foi um absurdo sem tamanho, cara. Não tem a menor noção, sentido, não tem nada, cara. É literalmente um absurdo, uma trombada de jogo. O cara dá amarelo pro Beraldo aí, que consequentemente com esse cartão fica de fora do próximo jogo. Aí ele que é um jogador extremamente importante, inclusive ontem fez mais uma partidaça, né, cara? Mais um grande jogo do Beraldo aí ontem. E ontem, né, a gente teve também aí as estreias do Thales Vander e do William no profissional de São Paulo, os dois jogando aí pela primeira vez, eles que já vinham treinando aí. E o Dorival Júnior falou, né, sobre os dois jogadores aí. Tá aqui, abre aspas. O ideal não seria colocar eles num dia como hoje. Poderíamos ter uma sorte melhor nos 20 minutos finais, com mais atacantes, uma chegada mais contundente. O ideal seria prepará-los para um pouco mais. Tivemos que acelerar o processo e eles foram bem, cada um dentro de suas características e particularidades. Os dois garotos que mostraram potencial, outros estão trabalhando conosco e pelo número de relacionados não podemos colocar, fecha aspas aí,
para o Dorival, né? Esses outros que ele fala aqui, né, que nessas semanas aqui que a gente vem também comentando sobre isso aqui no canal, né, vários jogadores da base, na última semana teve 6 jogadores aí, que é do Sub-17 e do Sub-20, que estão treinando aí já no time principal e que vão ganhar oportunidades aí nessa reta final de Campeonato Brasileiro, né? Ontem entrou o William e entrou o Thales Vander, mas tem outros também, né? O Rick já vem treinando aí, o Maior ele vem treinando no time principal, o João Adriano, o Negruti, são outros jogadores também que vinham treinando junto com o time principal, mas não entraram ontem, né? Foi os outros jogadores que ele citou aí, que não dá para relacionar todos, porque é muito jogador. Aquele negócio, tem mais de 40 jogadores no elenco de São Paulo aí, não tem como relacionar todo mundo, evidentemente aí. Mas são jogadores que devem ser relacionados aí, né? Ganhar uma ou outra oportunidade ali de ir pelo menos pro banco nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Falta 4 jogos só, né? Então, vamos ver aí. Foi o que eu falei no pós-jogo de ontem, cara. O Dorival tem que dar sequência para esses garotos aí, tá? O campeonato, o ano do São Paulo já acabou, tem 4 jogos aí para poder cumprir tabela e deixa a garotada jogar, velho, tá? Não tem esse, que é pressão, que tu quer. Irmão, primeiro que pressão, só de você jogar no São Paulo já tem pressão. O primeiro ponto é esse, seja qualquer campeonato, seja Paulista ou seja Libertadores, você tem pressão de qualquer jeito, né? E como eu falei, cara, a temporada do São Paulo já acabou, tem que botar eles pra jogar, deixa a garotada jogar e dá oportunidade pros garotos aí, principalmente pro William Gomes, né, que jogou muito bem, entrou bem ontem com personalidade, indo pra cima, sem medo de ninguém aí. E agora falando sobre a questão dos pendurados do São Paulo, olha só, São Paulo teve mais 3 jogadores que foram advertidos e ficarão suspensos para a próxima rodada contra o Cuiabá no Morumbi. O Beraldo e o Diego Costa tomaram o 3º cartão amarelo e terão suspensão automática. Ainda no primeiro tempo, o Gabriel Neves recebeu o vermelho direto, tá? Então o São Paulo já tem um monte de desfalques. Obviamente que pro jogo contra o Cuiabá, vários que não puderam jogar ontem vão voltar, né? Os 3, por exemplo, que estavam na seleção, né? Ferrarese e Arboleda Ramos vão estar disponíveis aí. O Rato também vai estar disponível porque também cumpriu suspensão no jogo contra o Fluminense. O Caio Paulista e o Michel Araújo, que não puderam jogar hoje, porque são jogadores, né, do Fluminense aí, estão emprestados para o São Paulo. Então todos esses jogadores vão voltar aí pro jogo contra o Cuiabá. E esses 3 aqui estão fora, né? Como eu falei, a do Beraldo foi um absurdo sem tamanho, né? Não tenho o que questionar. Um absurdo a expulsão do Beraldo, não tem a menor justificativa. Numa trombada o cara expulsou aí o Beraldo, né? E o Diego Costa foi naquela questão que ele teve com o Ganso, né, cara? Né? Peitou o Ganso lá, fechou o tempo lá na hora e acabou tomando cartão aí. Mas quero falar agora sobre a questão do Gabriel Neves, tá? Que é preocupante a situação do Gabriel Neves aí, tá? Em 2 sentidos. Primeiro, olha só essa estatística aqui, tá? SPFC estatística aqui no Twitter que traz o número. Nos últimos 7 jogos, o Gabriel Neves tomou 3 cartões amarelos e 2 cartões vermelhos, tá? Isso mesmo, ele tomou 5 cartões nos últimos 7 jogos, sendo 2 deles vermelhos, né? E a gente já vinha comentando aqui antes da data FIFA sobre a questão dos cartões do Gabriel Neves aí, porque primeiro ponto que ele já caiu muito de rendimento, era um jogador completamente diferente do que ele vinha jogando aí quando ele era titular. Aí ele tem uma lesão, né? O Alisson vira titular absoluto e depois o Gabriel Neves desanda, não consegue mais jogar bem, desanda mal pra caramba em todos os jogos depois que ele voltou da lesão. Aí, além do baixo rendimento, da queda de rendimento, tem essa questão dos cartões aqui que é preocupante, né? Tu jogar os últimos 7 jogos, tomar 5 cartão e 2 vermelhos, não é normal, não tem nada de normal nisso aqui, né? E o que acontece? Ele tinha tomado um cartão no jogo contra o Bragantino, que foi o 3º, e ele ficou de fora do jogo contra o Santos, né? Aí ele voltou ontem contra o Fluminense, já tá fora do próximo de novo. Aí realmente é complicado, né? E desses 3 cartões amarelos aqui, cara, os 2 últimos, né? Foram dele entrando no segundo tempo, completamente displicente, dando passes bobos, né, cara? Ele erra o passe, vai lá e faz a falta, toma o cartão. Os últimos 2 cartões amarelos lá dele foi dessa forma aí, né? O último foi contra o Bragantino, que foi ridículo, tá? A forma que ele entrou em campo aí. Então, cara, tem que ver o que tá acontecendo com o Gabriel Neves aí, né? Tá algum tipo de problema fora de campo, tá com a cabeça em outro lugar. O que tá acontecendo com o Gabriel Neves? Porque não é só rendimento, tá? Além do rendimento baixo, tem essa questão dos cartão, que é bem preocupante aí, né? Enfim, tem que descobrir o que está acontecendo com o Gabriel Neves aí, porque a situação dele está complicada aí, né, cara? Bem complicada aí mesmo. Um jogador que estava disputando posição com o Alisson, ali para disputar ali com o Alisson para ver quem jogava junto com o Pablo Maia. Aí a torcida, pô, o Gabriel Neves tem que jogar, que não sei o que, tem que tirar o Alisson, o Gabriel Neves tem que ser o titular aí. O Gabriel Neves quer o tanto de rendimento que hoje ele nem ameaça a posição do Alisson aí.
Ele nem ameaça, nem beira aí, né, pegar a titularidade de volta no lugar do Alisson aí, que era o jogador que ele vinha disputando aí a posição. Hoje ele nem ameaça. Você viu o tanto que caiu aí o Gabriel Neves, tá, meu querido? E tá fora do próximo jogo aí mais uma vez, né? Vamos avançando aí, vamos mudar de assunto e vamos falar agora sobre mercado da bola aí. Tá aqui a informação do Gabriel Sá. O Atlético Paranaense consultou o São Paulo buscando entender valores e apresentar uma proposta pelo volante Jegson Mendes, que está fora dos planos do tricolor paulista para 2024. As conversas no momento estão em estágio inicial, mas devem evoluir nos próximos dias, tá, meu querido? Então, tá a informação do Gabriel Sá. O Atlético Paranaense fez uma consulta ao São Paulo aí, né, e buscando entender os valores, né, para talvez, né, não tem proposta ainda, mas talvez aí fazer uma proposta no futuro. Estágio inicial aí, vamos ver se isso vai evoluir aí ou não. Jogador que está completamente fora dos planos aí do São Paulo para 2024, ele não joga, apesar que estava no banco aí ontem, né? São Paulo também tinha, só assim que ele é relacionado. Quando tem um caminhão de desfalques aí, só 5 meses vai pelo menos pro banco de reservas. Ontem ele estava aí, não entrou em campo, evidentemente, o cara literalmente não joga, tá fora dos planos e não vai continuar no São Paulo aí pro ano que vem, né? Já dei também minha opinião sobre a questão do Mendes, tá? Achei ele um ótimo jogador, mas infelizmente ele não consegue entregar aí o que o Dorival Júnior pede, né? Isso foi o próprio Dorival que já falou aí em coletivas passadas, porque com o Mendes não joga, ele não consegue entregar o que eu peço, né? Questão de posicionamento aí, questão tática, ele não consegue entregar, até porque a característica do Mendes, né, cara, um volante mais pesado, aí ele é mais lento, por exemplo, que o Alisson e que o Paulo Maia. Então, se você pegar os dois titulares do São Paulo aí, até mesmo o Gabriel Neves, né, que é o que joga mais aí, tirando os dois titulares, são características bem diferentes aí do Mendes. E se você pegar aí o Luan, que é outro volante que não joga além do Mendes, né, os dois aí, Luan e Mendes, eles têm características bem parecidas, né, os dois têm características parecidas e os dois têm características bem diferentes de Alisson e Pablo Maia, que são os titulares aí, né, mas infelizmente ele não consegue entregar o que o Dorival quer, né, meu querido? Essas foram as informações aí do São Paulo, espero que vocês tenham gostado. Deixa embaixo o que você acha sobre a questão do Mendes, tem que liberar, não tem, sobre a questão aí da coletiva do Dorival, o suspenso, os jogadores da base, o que você achou? Se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, valeu meu querido, tamo junto, até o próximo vídeo.